Glória a Deus, querido. Hoje nós estamos muito alegres daquilo que Deus já tem feito. Nós queremos estar lançando um tema. Todas as igrejas que são aliançadas, que estão realmente nesse mesmo mover, nós queremos que Deus já está falando nesse mesmo sentido, mas nesse ano 2024 eu creio que Deus vai falar muito mais aos nossos corações. Então temos um pequeno vídeo para passar desse lançamento do tema. Depois eu quero ministrar algo para o nosso coração, para as nossas vidas deste tema, amém, querido? Deus se move. Você consegue ver? Pode escutar a sua voz? Muitas distrações brigam pela nossa atenção. Mas um chamado ecoa para um propósito que vai além de nós mesmos. É inegável que você é diferente de mim. Pessoas diferentes, passados diferentes, experiências e interesses diferentes. Somos todos distintos uns dos outros, mas Jesus orou que eles sejam um. E a partir dele, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido é o nosso propósito. Unidos por um nome, Jesus. Amando ao próximo e vivendo uma vida de entrega. Nos livrando de tudo que não traz glória a Ele. Corações apaixonados preparando a sua noiva para o dia do Senhor, quando o Filho do Homem virá para reinar. Hoje, Cristo é quem nos faz um e Ele é suficiente. Nós somos a sua igreja, um só corpo totalmente consagrado ao Rei dos Reis, de quem temos visão e direção. Que toda tribo, língua, povo e nação o conheça cantando, Santo. Ele nos envia e nos comissiona. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo sendo muitos, o seu chamado é, sejam um. E a nossa resposta, nele somos. Uma igreja, uma visão, um coração. 9 anos. Glória a Deus. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, nós somos a igreja. Amém? Nós temos uma visão. E o nosso coração, um só coração nele, amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero repartir algo, que a gente tem visto com os pastores, e nessa noite especial vamos falar apenas de um tema, depois nós vamos abranger mais, e o ano todo também nós vamos estar falando em cima disso, uma igreja, uma visão e um coração. Hoje nós vamos ficar falando mais assim sobre uma igreja, amém? Uma igreja. Nós somos a igreja. Para você que faz parte desta casa, já na integração, nós já falamos muito sobre isso, do que é igreja. A igreja não é simplesmente, a igreja não é prédio, não é esse salão aqui. Esse salão ele pode ser qualquer coisa, desde que a pessoa entre e aplique um CNPJ nele, alguma coisa, e trabalhe. Ele pode ser uma oficina, pode ser qualquer coisa. Então, salão não é igreja. Igreja são pessoas. Igreja somos um que temos a base principal. Jesus, ele é o autor da igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor. Amém, queridos? Hoje nós já declaramos profeticamente, cantando, que o inferno não vai prevalecer, a igreja vai avançar, nós não vamos parar de crescer, em todos os sentidos, amém, queridos? Crescer na palavra, crescer no amor, crescer na unidade, mas para crescer, nós precisamos fazer algo. Ninguém cresce sem que algo seja disposto em nós, assim como é no natural, queridos. Se uma pessoa é desnutrida, se ela não se alimenta, não faz, ela fica raquítica, ela não cresce, não desenvolve. E para nós desenvolvermos, precisa algo acontecer dentro de nós, agitar, precisamos nos alimentar. E assim como é natural no espiritual, nós vamos desenvolver, e se desenvolver fala de relacionamento, fala de um alimento, e o nosso alimento, queridos, não tem outro, o nosso alimento é a palavra de Deus. Queridos, nós falamos, eu sei que muitos, nós somos desafiados a ler livros, e tem muitos livros que nós lemos, tem livros bons, tem livros não muito bons, e tem livros ruins, e tem coisas. Agora, eu quero, em nome de Jesus, falar, é muito bom você ler livro, mas tem muitos livros que o autor pode pender por um lado daquilo que é dele. Agora, a palavra de Deus, ela é a única verdade que liberta, porque se alguém escrever um livro e não tiver como base a palavra, ele vai se perder.
Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra onde mais nada penetra. Amém, queridos? E o Senhor Deus falou sobre essa palavra, falou, ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa daquilo que eu tenho repartido. O Espírito de Deus vivifica a palavra no nosso coração, amém, queridos? Agora nós temos, até por indicações, homens e mulheres que são ungidos por Deus, que escrevem livros, que nos inspiram, que traz uma direção, que é uma bênção, que nos abençoa, nos ajuda. A gente tem muitas experiências que as pessoas falam de um assunto, e naquele assunto eles mostram o que Deus falou com eles, amém? E nos inspiram, serve para inspiração. Agora a palavra, ela nos corrige, ela ministra nas nossas vidas, ela é a base para nós, amém, queridos? Conhecereis a verdade, e ela é que vai libertar o nosso coração. Então é a palavra de Deus que nos move, que nos capacita a viver neste lugar, amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor. Então, como eu disse, na integração nós falamos mais sobre isso. Uma das definições que tem, e a palavra eclésia, que ela vem do grego, né? A palavra eclésia, ela diz que a igreja são aqueles que são tirados para fora. Eclésia significa isso, a igreja é aqueles que são tirados para fora de uma vida de sofrimento, de uma vida fora da comunhão com Deus, para serem inseridos naquilo que se chama igreja. Este é o contexto da igreja. São homens e mulheres, pessoas que têm este propósito, que é tirado, você que entregou sua vida para Jesus, queridos, olha, quando nós temos uma experiência com Deus, olha, não tem como, se a pessoa entregar a sua vida para Jesus e viver o que Jesus manda, ela voltar atrás, não tem como. O que só volta atrás, quando a pessoa pode até entregar, mas depois ela perde sua vida de volta, porque entrega, queridos, uma vez você entregou, eu sei, vamos dar um exemplo aqui no natural. Alguém aqui, você já deu presente para alguém, depois você foi lá e tirou? Olha, eu dei para você, mas eu quero pegar de volta. Alguém já fez isso? Quem já fez com o filho isso? Olha lá, gente, de repente você entrega o filho, não, você não vai. Queridos, uma vez que você deu, você colocou nas mãos de alguém que se torna o quê? Dono daquilo, sim ou não? Nós cantamos hoje aqui, que nós coroamos Jesus, o Rei da nossa vida. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós rendemos a nossa vida aos Teus pés. Nós consagramos, nós entregamos todo o nosso ser a Ti. Queridos, quando nós entregamos o nosso ser, a nossa vida a Deus, presta atenção, a nossa vida não pertence mais a nós. Nós damos a nossa vida para o Senhor. Quantos já entregaram a vida para Jesus? Amém? Tá, tem irmãos que não, se você não entregou agora, querido, faz uma oração agora, você pode fazer agora, entregando a sua vida para Jesus. Sabe, querido, a gente fala, tem muitas pessoas que talvez abrem a sua boca sem entendimento, sem falar, eu entreguei minha vida para Jesus, mas queridos, o apóstolo Paulo escreve, aos Romanos, ele dizendo que duas coisas que são pontuais quanto a isso. Ele falou aqui uma coisa, com o coração nós cremos, e com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Com o coração nós cremos, e com a boca confessamos. Tem pessoas que não creem com o coração. Às vezes é algo que vem na sua mente, e a gente precisa tomar cuidado, querido, porque às vezes nós falamos algo que não é do coração, mas é algo que está na nossa mente. Um momento emocional, um momento de que nós estamos assim, que desperta o emocional, você pode falar coisas que nós já ministramos sobre isso, que muitas vezes palavras é aquilo que você fica o tempo todo tentando, né, na sua vida, falando que aquilo vai trazer tantas coisas para a sua vida. Agora, em Deus, querido, quando eu entrego o meu coração, o coração fala do mais íntimo, aquilo que é mais precioso, falo, Senhor, eu entrego a minha vida e tudo que eu tenho ao Senhor. Quando eu entrego para Ele, queridos, eu falo isso. Por que é importante falar? A boca confessa, por que, queridos? Não, eu estou falando, quando eu falo e declaro, eu ouço, as pessoas testemunham, elas estão ouvindo, e principalmente, presta atenção, principalmente, os demônios, aqueles que querem e estavam atuando para te aterrorizar, fazer algo assim, eles ouvem também, que naquela hora, você entregou a sua vida
a Jesus. E eles sabem, queridos, que quando uma vida é entregue ao Senhor Jesus, eles não têm mais domínio sobre aquela vida, porque aquela vida passou, foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, na qual nós entregamos. Queridos, nós vamos ter esse entendimento no nosso coração, precisa estar aqui selado, queridos, porque se não está selado no coração, as tuas emoções, elas vão mudar, os teus sentimentos, vai falar, será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? Mas se eu tenho fé, e hoje nós declaramos profeticamente na palavra também, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos naquilo que nós cremos, e nós vivemos pela fé. Eu creio que Deus está aqui, eu creio que Jesus morreu naquela cruz pelo meu pecado, e a minha vida eu entreguei a Ele, e quando eu entreguei a Ele, eu passo a fazer parte da sua igreja, da família de Deus, amém, queridos? E a família de Deus é formada de muitos irmãos. A gente está falando no contexto, eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero realmente tocar em alguns pontos com você nessa noite, porque nós fazemos parte de uma igreja local, e é muito importante fazer parte de uma igreja local, mas nós temos que ter entendimento que nós fazemos parte de uma igreja que é universal no mundo todo, aqueles que professam a fé em Jesus. Por que tem que ser em Jesus? Porque Ele é o autor da igreja, Ele estabeleceu a igreja. Então, para nós falarmos que somos igreja, nós temos que ter o Jesus como base da nossa vida. Ele estabeleceu a sua igreja, Ele estabeleceu, e nós como família do Senhor, e a igreja ela só tem nesses dois sentidos, querido. Tem no sentido universal, onde nós somos parte do corpo de Cristo, estamos aqui no oeste do Paraná, e tem pessoas do outro lado do mundo, no Japão, então, que professam a fé em Jesus Cristo, e quando nós os encontramos, há uma testificação. Por que é uma testificação? Porque se é diante de Jesus, nós somos, como a Bíblia fala, irmãos, nós fazemos parte da sua família. Uma das palavras que define também igreja, fala de família, e tem sempre algo paralelo com aquilo que é natural no espiritual. Somos família, queridos, somos pessoas diferentes, uns dos outros, mas se nós professamos a mesma fé em Jesus, nós somos irmãos em Cristo, porque é Ele que nos une, mesmo sendo diferentes, amém, queridos? Porque nós não podemos ter, a diferença é de crer diferente em Deus, não, porque há um único caminho, Jesus Cristo. Se nós trilhamos e a nossa vida foi entregue para Ele, Ele é suficiente, amém? E é Ele que nos une. A oração de Jesus, quando você acompanha, quando Ele orou pelos discípulos, ali no Evangelho de João, Ele orou ao Pai, Pai, uma coisa que nós somos um, eu sou um em Ti, Pai, e Tu és um em mim, e a minha oração é para esses discípulos e aqueles que ainda virão a crer em Ti, que eles sejam um, como eu e Tu, Pai, somos um. E Jesus orando ao Pai, Ele fala, Pai, porque quando eles forem um, naquilo que estabeleceu a igreja, o mundo saberá que Tu és o Senhor. O mundo vai crer, queridos, o mundo, as pessoas que estão aí fora, que não têm experiência, que estão hoje, nós podemos dizer sem sombra de dúvida nenhuma, querido, tem muitas pessoas que estão atoladas num lamaçal de pecado. Por quê? Porque nasceram no pecado e não tiveram uma experiência de crer com o coração e confessar com os lábios o Senhor Jesus. Se ela não fez isso, ela está num poço de lama e de perdição, porque o pecado entrou para destruir as vidas, mas o Senhor veio para resgatar, e o Senhor, quando Ele estabeleceu, Ele falou, eu estabelecerei a minha igreja, é Ele que estabelece, e nós fazemos parte disso, amém, queridos? Então, em nome de Jesus, querido, que não haja dúvidas no teu coração, de um pertencimento ao Senhor Jesus. Se há qualquer dúvida, eu quero em nome de Jesus, queridos, eu quero nessa noite, falar que você procure o mais rápido possível, o seu líder, supervisor, para que você fale, olha, há algumas coisas que tentam vir, e você vai orar com o seu líder, você vai orar com pessoas assim, falou, olha, ore comigo, e você nessa hora, se você crer, você vai orar do teu coração, abrir a sua boca, e vai declarar, em nome de Jesus, eu selo nessa noite, no dia 4 de fevereiro,
de 2024, eu selo nessa hora, Senhor, eu quero declarar nessa hora que eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Eu consagro, para que o Senhor venha mudar a minha história, mudar a minha vida. Amém, queridos? Talvez você fale, eu nem lembro se eu fiz, se eu não fiz. E às vezes a pergunta, você já entregou a tua vida para... Não, já entreguei. Você já conversou com pessoas que você vai, né, falar, você já fez alguma oração de entrega? Eu entrego todos os dias. Eu entrego todos os dias minha vida para Deus. Mas a pessoa está aqui porque alguém falou, mas ela nem sabe o que ela falou. Sabe, querido, nós precisamos viver, não por aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, mas por aquilo que nós cremos. Se Jesus é a pedra principal, é Ele. Ele é o nosso modelo. Amém? Amém, gente? Então não sai daqui sem você fazer isso realmente de todo o teu coração. Amém, queridos? Então, como nós falamos aí, a igreja, a eclésia, é os chamados para fora. É uma assembleia de cidadãos livres que eram convocados para se reunir a fim de tratarem de assuntos e de interesses públicos. Era isso que acontecia lá no antigamente, né? Que era uma assembleia, não era essa figura de eclésia, e esse tirados para fora agora diz respeito a um mundo espiritual. Amém? Não quer dizer, queridos, às vezes nós temos esse chavão, como eu sempre falo, né? Que você fala, onde você vai? Eu vou lá para a igreja. E daí a igreja você dá o endereço, Marechal, né? Aqui 4208, né? Marechal Floriano 4208, no Cancele e tal. Queridos, nós por localização ou por palavra, nós falamos que aqui é a igreja. Aqui só é a igreja quando você está aqui, queridos. Quantos sentem uma presença de Deus tremenda aqui? Amém, queridos? É gostoso. Agora, queridos, você não faz ideia de como a gente vem, porque você vem no domingo aqui, alguns vêm na quarta. Agora, praticamente eu e Tiago, que a gente vem durante a semana aqui, a gente passei nesse lugar vazio, não tem nada. Mas esse lugar, queridos, ele se torna algo sem, sabe? Ele só está aqui durante a semana porque eu estou aqui, porque eu sei que Deus está comigo. E Ele está neste lugar aqui, mas agora quando nós nos reunimos, gente, e a gente entende que nós somos igreja, que nós somos a igreja do Senhor, e quando nós abrimos nossa boca para adorar ao Senhor, quando nós estamos unidos num só propósito, no seu reino, o sobrenatural de Deus acontece neste lugar. Amém? Deus se move neste lugar. Amém? Então, espiritualmente falando, querido, igreja se refere a todos aqueles que foram chamados para fora do sistema deste mundo, para se tornarem membros da família de Deus. Nos evangelhos, né, Jesus mencionou a palavra igreja 2 vezes. Ao citar esse termo, ele aproveitou, né, um conceito que era muito conhecido na sociedade da sua época, que significava, né? Essa primeira menção que Jesus faz é em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Quando ele diz ali para Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus referiu-se à igreja no sentido místico, né, e universal, aquele que é celestial e eterno. Então aqui quando ele falou para Pedro, que Pedro, vocês sabem que o nome não era Pedro, não é verdade? O nome desse abençoado irmão nosso lá era Simão, e Jesus falou, olha, você é um Simão, é um caniço, aquilo que o vento levava de qualquer lado, mas eu estou constituindo em você Pedro, rocha, fragmento de pedra. Então, Jesus quando falou assim, tu és Pedro, um pedaço, um fragmento de pedra, mas eu estou dizendo que eu vou edificar a igreja sobre essa pedra principal que eu estou fazendo de você. Jesus é a pedra principal. Amém, queridos? Por isso que é uma confusão em muitas coisas que as pessoas intitulam, né? E a gente sabe que em muitos lugares Pedro é tido como aquele que é o dono, que ele tem a chave da igreja, né? Que ele vai lá, e querido, Jesus estava falando no sentido do que ele estava fazendo na vida de Pedro. Ele transformou. Eu te digo que você era levado de um lado para outro, mas agora eu estou fazendo algo no teu coração, eu estou te mudando, e agora você vai fazer parte de um fragmento dessa pedra principal que sou eu na tua vida, Pedro. E sobre esta pedra, Cristo Jesus, sobre esse, eu vou edificar a minha igreja. Fundamento é Cristo.
Amém, queridos? O fundamento é Jesus. Então, ele inclui todos os crentes em Cristo de todas as épocas, aqueles que já morreram, e também aqueles que estão vivos, e aqueles que ainda crerão no Senhor Jesus. São esses que fazem parte da igreja, da eclésia. A segunda menção é em Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, de 15 a 17 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro, mas se ele não ouvir, leve consigo mais ou 2 outros. Se ele se recusar a ouvi-los, então conte à igreja, à eclésia. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão, trate como um publicano, trate como aquele que não está de acordo, aquele que está fora do padrão, aquele que de fato não é igreja. Queridos, olha como é sério o que Jesus falou. E a gente precisa entender, Jesus foi que declarou essa palavra. Jesus falou: olha, se você vê seu irmão pecar contra você, ou contra algo, vai você só com ele, e mostre-lhe o erro. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros. Se ele se recusar a ouvir, então conte a toda a igreja, a comunhão dos irmãos. E se ele não ouvir também, trate-o como uma pessoa, olha, não conhece Jesus, essa pessoa está fora, não conhece. Queridos, porque existem ordem na casa de Deus. O que Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja. Para edificar a igreja dele tem a forma correta, não é qualquer um, não é de qualquer forma. Queridos, não sou eu, nós precisamos sempre saber quem é o autor, quem fez aquilo, ou que vai saber como ela funciona definitivamente, sim ou não, gente? A pessoa que criou, quem estabeleceu algo, é que vai falar: olha, funciona desse jeito, porque eu fiz. E a igreja não tem outro autor. A igreja é o Senhor Jesus, o fundador. Amém, gente? E ele estabeleceu isso. Então, Jesus estava referindo-se aqui, e nós vamos entender, a uma igreja local. Quando ele fala, leve aos irmãos, você falou, por exemplo, você vê algum irmão teu, poxa, o irmão não está legal, está indo por um caminho, então você vai lá: meu querido, olha, eu vi que você está meio assim, está tudo bem com você? Não entendo. Então, olha, isso aqui é a palavra de Deus, que é errado. Não, aqui não é errado não, cuida da tua vida e cuida da minha. Então, beleza. O que Jesus mandou fazer? Leva outra testemunha. Falou: meu irmão, nós estamos vendo que você está meio... Não, vocês estão por fora, tal. Não aceita. O que Jesus manda fazer? Leva até a igreja, algo local, a eclésia, aquela uma localidade local, leva a igreja. Se a pessoa não se arrepender e não se voltar e falar que aquilo, Jesus manda dizer: olha, ela vai se tornar uma pessoa que não me conhece, que não está no padrão. E a igreja é assim, queridos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos cuidar do nosso irmão. Ministrei uma palavra um tempo atrás, aqui acho que 2 semanas, uma semana atrás, falando sobre Caim e Abel. Deus alertou Caim: Caim, se você proceder de uma forma correta, você vai ser aceito no meu reino, você vai ser aceito por mim. Agora, se você proceder mal, saiba de uma coisa, preste atenção, o pecado está aí à tua porta, mas cabe você dominar ele. E a Bíblia fala que Caim, logo depois que ouviu isso de Deus, ele saiu, chamou o seu irmão para ir fazer um passeio, e ele matou Abel. E quando ele matou Abel, Deus veio novamente com ele: Caim, cadê teu irmão? E Caim fala: por acaso eu sou o guardador do meu irmão, sou o tutor dele? A resposta realmente, de fato, era para guardar sim, mas ele não guardou o seu coração. Queridos, nós precisamos guardar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. Amém, querido? Olha o seu irmão: meu irmão, eu quero ajudar a guardar a tua vida. Amém? Quero ser um guardador teu. Quero cuidar de você em nome de Jesus. E também quero te dar liberdade. Amém, queridos? Fala para o teu irmão: meu irmão, quero te dar liberdade. Se você vir que eu estou indo para o buraco, o negócio me chama a atenção. Me alinhe para o caminho. Mas aqui fala, querido, de uma igreja local. Jesus estava estabelecendo algo dessa igreja local, mostrando, alguns procedimentos práticos, mostrando sobre como tratar as pessoas, como viver nesse tempo, na vida com Ele. Então, fica muito claro, queridos, que para Jesus a igreja era muito mais do que um prédio. Para Ele a igreja era um ambiente,
é as pessoas que congregavam neste lugar, onde havia cobertura espiritual, onde havia prestação de contas, onde as pessoas são discipuladas e corrigidas, ao ponto de serem até, presta atenção, ao ponto de serem até desligadas. As pessoas eram desligadas. Você vai ver Paulo falando sobre isso. Jesus muitas vezes falando, queridos, Jesus foi um dos homens que, em termos daquilo que nós cremos ao longo, historiadores, pessoas falando que Jesus é um dos que mais investiu também na vida de Judas. Houve investimento, mas teve um momento que ele até falou, Pai, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto aquele que estava destinado à perdição. Judas permitiu que o diabo entrasse no seu coração e não houve arrependimento. A Bíblia fala que quando ele caiu, você vê o que ele fez, ele jogou as moedas de volta para o pessoal e saiu com remorso. Remorso não é arrependimento. E a única coisa que fez, ele foi e tirou a sua vida. Mas Jesus estava ali, o tempo todo ensinando, o tempo todo Judas participou de coisas tremendas ali, era responsável por toda a parte financeira que envolvia ali dos discípulos. Ele andou de 2 em 2, ele orou por pessoas, queremos que pessoas foram curadas. Jesus investiu na sua... Queridos, olha, Jesus nunca vai deixar de investir em nós. Agora, presta atenção, queridos, o nosso coração vai ditar aquilo, se nós servimos a Ele ou não. Porque nós podemos ser desligados pelas nossas próprias más condutas de não andar de acordo com a palavra de Deus. Então, preste atenção em quem chega para você para te corrigir. É alguém que Deus tem colocado como autoridade sobre a tua vida? É alguém que tem um caráter diante de Deus, que pode falar, meu querido, olha, cuidado com a tua vida, você está meio saindo fora do trilho. Querido, quando você ouve pessoas que Deus tem colocado para te chamar a atenção, e você volta, é o que a palavra de Deus diz, quando você vai atrás do teu irmão, e o teu irmão te ouve, ganhaste o teu irmão. E nós precisamos entender que isso faz parte da igreja. Jesus estabeleceu a sua igreja, estabeleceu que nós tenhamos cuidado uns com os outros. Amém, queridos? E isso faz parte, que ele diz, do seu discipulado, onde as pessoas são discipuladas e corrigidas. Sabe, às vezes tem pessoas que entendem discipulado diferente. A pessoa diz, não, mas eu preciso estar assim, eu preciso estar 24 horas alguém comigo. 24 horas, queridos, não tem como. Para aqueles que é casado, nem com a esposa você consegue ficar 24 horas. Tem que trabalhar, você tem que ter, né? Tem que ter os momentos. Mas sabe o que é discipulado, querido? Uma pessoa que tem realmente a sua vida, que naqueles poucos minutos que você está com ela, você é influenciado para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Agora tem pessoas, eu quero que é discipulado. Tá, a gente fala com você, isso não obedece, criatura. A gente dá uma palavra, um negócio lá, fala que Deus está querendo agir, você vai e faz ao contrário. Discipulado, querido, é você andar tempos de comunhão, é tomar um café junto, muitas vezes falar assim, você falar do reino, estabelecer algo, estabelecer regras, isso faz parte de um discipulado em Cristo, amém, gente? Amém, queridos? Então, você precisa buscar, vai buscar ajuda, e se alguém encostar em você que realmente quer fazer algo, receba em nome de Jesus, que ele seja aquilo que você vai influenciar com aquilo que é do reino de Deus, mas presta atenção, tem que ser do reino. Tem que ser alguém que tem palavras que vão trazer verdade, que vai edificar, que vai trazer paz, que vai trazer encorajamento, que vai levar você mais perto de Deus, que vai levar você mais perto da comunhão da igreja, dos irmãos, porque quem estabeleceu isso foi o próprio Deus, foi Jesus. Ele estabeleceu isso, a igreja é dele, então tem que ser a forma dele. Sabe o quê? Porque eu posso ter eu sei que tem muitos aqui, de repente se olhar, poxa, e se eu fosse o pastor dessa igreja, eu ia fazer desse jeito, eu ia fazer, querido, mas sabe, você não é. Ore, se você quer ser um pastor, negócio, Deus vai te levantar, e vai ser uma bênção, mas queridos, nós não agimos aqui por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós achamos que é. Sabe, querido, você não sabe os investimentos que tem de oração, de conversas, você não sabe os momentos que tem. Quantos conseguem entender isso, gente? Há chamados de Deus, e o Senhor tem chamado cada um para ser referência neste lugar. Eu sei que talvez muitos poderiam falar mais bonito que eu, podia ser ensinado de tantas formas, querido, mas não é o falar, eu creio que o aspecto é vida, é aquilo que Deus chamou, porque quem Deus chamou, Ele capacita, e nós queremos, queridos, isso que nós vamos falar diante desses tempos, é uma igreja que tem uma visão, e que tem um só coração.
A igreja somos nós, amém, queridos? Nós somos igreja, eu faço parte. Querido, você não está excluído da igreja se você tem o Senhor Jesus como pedra principal da tua vida. Mas Jesus fala que nós precisamos estar no contexto de uma igreja local, servindo, com essa visão. Por isso que é uma igreja, uma visão e um coração. E sabe qual que é a visão da nova aliança que nós temos, querido? A visão que nós temos é que nós somos uma igreja em células, que nós pastoreamos através da célula. Não tem outra forma, é a visão nossa. Mas eu não gosto de célula, eu não quero isso. Queridos, então reveja aquilo que você está pensando que é, porque nós somos uma igreja em célula. Essa é a visão que nos move, e você vai ouvir falar muito esse ano sobre isso, de célula, de andar junto, porque não tem como nós termos comunhão. Eu queria um discipulado. Não tem como você ter discipulado se você não está numa célula, se você não caminhar de perto com o seu líder, com pessoas que vão realmente ajustar, amadurecer, amém, gente? E dentro disso vai surgindo coisas que vai fazer a gente crescer em Deus. Mas isso é a sua igreja, isso é a igreja do Senhor. Olha que, eu tenho tanta coisa para falar, e não quero me perder, nós temos depois de participar da ceia, mas abre comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, eu quero ler só o final, o começo depois você pode ler, mas Atos 2, 42. Essas palavras, queridos, foi quando Pedro, logo depois que veio o Pentecoste, depois que a igreja foi estabelecida, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio como línguas repartidas de fogo naquele lugar, e eles foram batizados no Espírito Santo, e todos, 120 daquela sala, começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia. E a Bíblia fala que muitas pessoas de diversos países, regiões ali, que estavam por perto, que vieram para uma celebração da festa ali em Jerusalém, eles ouviam o que acontecia naquela sala, com 120 pessoas, e naquela sala que eles começaram a falar em novas línguas, e as pessoas que chegavam de cada um de uma língua diferente, eles estavam ali, e eles ouviam os discípulos, as mulheres, as pessoas orando em línguas, na própria língua materna deles. Os discípulos não sabiam, eles estavam cheios do Espírito Santo, e eles começavam a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia, mas as pessoas entendiam aquilo. Porque, queridos, quando você ora no Espírito, de fato o Espírito ora e direciona. Eu sou um instrumento, amém, queridos? A oração em novas línguas, ela edifica a nós mesmos. E naquela hora eles vinham e falaram: olha, o que eles estão falando? Alguns que não têm entendimento, alguns, sabe, querido, quando a pessoa não tem entendimento, e não faz parte do corpo de Cristo, e não está ligado na mesma harmonia, naquilo que está recebendo, sabe o que acontece, queridos? Crítica. Acontece uma crítica, e acontece o falar a bobeira. Porque todo o povo que estava lá, alguns falaram: olha, eles estão louvando a Deus e falando que nada, eles estão bêbados. Olha lá, estão tudo bêbado, falando coisas que não entende. E na hora Pedro, quando viu o que estavam falando, ele falou: para, irmãos, o que vocês estão ouvindo aqui, não é nada de bêbado, são 9 horas da manhã, não é isso não, mas o que está acontecendo é a promessa que Deus deu para o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que vocês estão vendo é a manifestação disso agora. E ele começou a falar o que? Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar da palavra de Deus, a ensinar, a falar: olha, sabe o que está acontecendo? Jesus, na qual veio, vocês, não, ele falando isso com o povo, vocês que foram até assim pressionados pelos líderes, por aqueles que estão, olha, Jesus veio, fez maravilhas no nosso meio, nós somos testemunhas, e vocês o colocaram numa cruz, mataram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vivo está, e ele está aqui, é dele que eu estou falando, que eu estou pregando. E a Bíblia fala que sobre este povo houve um temor no coração deles. Eles falaram: o que nós fizemos? E agora o que nós vamos fazer? E Pedro falou: olha, espere um pouquinho, arrependa-se.
Entregue, né? É isso que nós estamos falando. Entregue o seu coração a Deus. Passa a ter um coração e realmente, e abre a sua boca e entregue o seu coração, e Ele vai fazer maravilhas. E a Bíblia fala que nessa pregação de Pedro, aumentou 3.000 pessoas, e depois 5.000 pessoas ouvindo, se entregaram ao Senhor Jesus e começaram a viver essa vida. E o versículo 42, ele diz como que eles viviam, né? Atos 2:42 diz, olha, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, bens, e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, a manifestação, eles tinham tudo em comum. Era uma só fé, um só coração. A Bíblia diz que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, eles se dedicavam na comunhão, no partir do pão, se reuniam no templo, se reuniam de casa em casa, para ministrar a palavra, para receber do Senhor, porque uma nova vida. A base estabelecendo da igreja do Senhor é essa, queridos, unidade no mesmo Espírito. Está vivendo a eclésia, a igreja do Senhor, eu faço parte. Sabe, querido, que nós cantamos é uma realidade, que nós vemos que, olha, o Coliseu, lá que matou tantos cristãos, naquelas pessoas achando que estava fazendo algo, queridos, e o próprio Jesus falou, olha, não fique com medo daqueles que podem matar, né, a carne, mas fique mesmo preocupado com aquele que pode mandar a sua alma para o inferno, que é o relacionamento com Deus. Se nós quebrarmos o relacionamento com Deus, isso sim é. Mas o Coliseu não parou a igreja. Quanto mais matavam os cristãos, se era cristão, que ele é morto, vai para Deus, vai para a glória. Não vai parar. Os leões que mataram tantos cristãos, não parou a igreja. O inferno não vai prevalecer. Jesus já falou, olha, sobre esta pedra, sobre a minha vida, sobre esta afirmação, porque o que Jesus estava afirmando à sua igreja era naquela afirmação que Pedro disse naquela hora: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi aí que Jesus falou para Pedro: muito bem disseste, Simão Barjonas. Simão, ele falou, eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, e sobre esta pedra que você declarou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você crê nisso, querido? Você faz parte dessa igreja vitoriosa, tremenda, amém? E é nessa unidade que nós andamos, é nessa comunhão que nós vamos andar, queridos. Não é mais meu, é nosso, sabe? Eles repartiam conforme havia necessidades. Mas tudo isso era o quê? Contexto também de uma igreja local, de eu fazer parte disso e conhecer a necessidade. Você conhece a necessidade da sua célula, queridos? Quantos conhecem alguma necessidade que tem na sua célula? Amém? Por que nós conhecemos? Em primeiro lugar, porque você vai toda semana. Se você vai uma vez só na sua célula, querido, talvez você já perdeu muita coisa do que compartilham. Mas por que você sabe? Porque ali nós compartilhamos da palavra, do ensino, abrimos o nosso coração para as necessidades, não é assim? Termina lá, fala, queridos, olha, vamos abrir, alguém tem uma necessidade? Nós oramos por cura, por milagres. Olha, amanhã eu tenho um exame para fazer, essa semana eu tenho uma entrevista de emprego, sabe, querido, a gente vai na célula, as pessoas abrem o coração e nós fazemos parte disso, porque toda a igreja, nós andamos em comunhão. Agora, você não conhece algumas coisas lá do outro lado do mundo. Nós somos irmãos de um sentido universal, mas nós somos irmãos no sentido local, de uma igreja local que nós nos conhecemos, partilhamos do amor. Por isso que é muito importante saber qual que é a tua identificação com o corpo. Onde eu estou unido? O que nós pregamos? Qual que é a visão dessa casa? O que nós cremos? Queridos, eu quero dar um alerta. Se você ouvir qualquer coisa estranha no meio, volte.
Procure o seu líder e fale: olha só, eu ouvi que alguém falou alguma coisa assim, não, querido, não é o que nós queremos. E com certeza, querido, nós vamos talvez chegar em você depois e falar: querido, o que você está falando ali? Você falou alguma coisa assim? Com certeza vai sim. Não, eu ouvi de um coach, eu ouvi de alguém. Cuidado com o que eu ouvi de alguém, queridos. Nós precisamos saber, o que você ouviu está na palavra? É a verdade de Deus, aquilo que Deus tem dado? E a gente precisa saber isso, querido. Por isso que a igreja local é um lugar de segurança, é um lugar de cobertura, é um lugar de proteção, é um lugar onde eu abro meu coração, e por isso que eu preciso saber quem eu sou e onde eu estou. Amém? Amém. Tem menos um pouquinho da metade, mas glória a Deus. A igreja, queridos, é um instrumento de Deus para o seu agir aqui na terra. A dinâmica de uma igreja viva, queridos, ela surge, por exemplo, uma necessidade, e rapidamente dezenas, centenas de milhares de pessoas são mobilizadas e começam a orar. Nada se compara a isso, queridos. Como é bom a gente estar inserido no corpo, onde, querido, nós podemos ser bênçãos uns para os outros. E a família de Cristo, ela é assim, amém, queridos? Então, rapidamente, quero falar do aspecto de 3 razões porque a igreja existe. Primeira razão que a igreja existe é para que todas as pessoas possam fazer parte de uma grande família. Salmo 68:6 diz que Deus faz com que o solitário more numa família. E nós encontramos na Bíblia várias, né? Você vai encontrar várias palavras que diz respeito, como eu falei, a respeito de família, de igreja. Todas elas enfatizam, né, a natureza coletiva da igreja. Fala assim que é um povo com muitos indivíduos, uma lavoura com muitos frutos, um edifício com muitas pedras vivas, um rebanho com muitas ovelhas, um corpo com muitos membros e uma família com muitos irmãos. Uma família com muitos irmãos. Nós somos irmãos por causa de Jesus, amém? Olha para quem está ao teu lado, né? Fala assim: olha, eu sou irmão de você por causa de Jesus. Antes de nós termos uma filiação celestial, espiritual, a Bíblia fala que Jesus era o Filho unigênito e único do Pai. Filho único é? Quem aqui é filho único? Levanta a mão, ó, são filho único. Filho único, ele tem apenas alguns momentos de regalia, sim ou não? Agora pode perguntar para os filhos únicos, como faz falta um irmão? Né? Anda falando assim, não sei, nunca tive, né? Você nunca teve ninguém para brigar, né? Nunca teve ninguém também para te ajudar. Mas desenvolver isso, a gente vê tantas crianças, pelo menos quando cresce muda um pouquinho, mas as crianças quando vai assim crescendo, ela fala: papai, mamãe, eu quero um irmãozinho, é assim ou não, mamães e papais aqui? Né? Eu quero um irmãozinho, né? Queridos, quando a Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que Ele enviou o seu único, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Jesus era o único, mas a Bíblia fala que assim que Ele morreu, que Ele estabeleceu a sua vida, Ele falou, Ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E vários textos depois vão mostrar que Jesus agora não é o unigênito, Ele é o que? O primogênito. Jesus é o primeiro, Ele é o nosso irmão mais velho, e nós fazemos parte dessa família, por isso que nós podemos, no espiritual, chamar: olha, meu irmão, você é meu irmão em Cristo, porque é só em Cristo, querido, amém? E mesmo quando são irmãos de sangue, se eles têm temor a Deus, eles são irmãos em Cristo. Os casais que estão aqui, na terra somente é marido e mulher,
Porque nas regiões celestiais nós somos todos irmãos. Lá não tem casamento, não tem. Lá todos nós somos filhos de Deus, adoraremos ao Senhor, aqueles que com Ele forem. Amém, queridos? Amém, queridos? E nós somos aqui família, como irmãos, e precisamos, há diferenças, temos as suas diferenças sim, mas somos irmãos, e realmente há uma unidade. A gente sempre vê testemunhos de pessoas que pode quebrar o pau com o irmão, e quebra mesmo, mas na hora que alguém se levanta contra o irmão, sai da frente, porque o outro vem para defender. Daí fala, pastor, nunca aconteceu isso comigo não, meu irmão nunca me defendeu. Mas querido, se você tem uma família, ali a família, a unidade. Nessa unidade, queridos, todos ali são, porque Deus é o autor da família. Amém, queridos? O projeto de Deus é a família, então nós somos irmãos em Cristo Jesus, amém? Essa figura de família é tão tremenda. E quando eu e você pensamos na igreja onde nós estamos plantados, nós precisamos nos lembrar de que esse é o plano de Deus, que a igreja seja uma família espiritual para nós, uma família onde eu posso olhar e falar, não, é meu irmão em Cristo. Por isso que a gente precisa ter um cuidado uns pelos outros, querido, sabe, por isso. Agora, quem aqui, você já brigou com seu irmão, ou alguma coisa, porque ele quis se levantar contra os seus pais? Quem aqui já ficou bravo com o irmão, porque ele desobedeceu alguma coisa, e você ficou bravo com ele? Só alguns. Os outros não ficaram bravos quando desobedece pai? É que vocês desobedeceram junto, né? Daí é isso. Queridos, nós somos uma família. Quando nós vemos alguém que está desobedecendo ao pai, o nosso coração precisa pulsar por aquilo, e a gente chamar a existência, falar, olha, não pode acontecer isso, porque a honra, ela vai trazer benefícios para nós, a desonra traz consequências desastrosas. Quando nós não honramos ao Senhor como nosso pai, nós vamos colher os frutos disso. Mas quando nós honramos a Deus e trazemos à existência quem está ao nosso lado para honrar a Deus, é precioso demais o que Deus faz. Amém, queridos? Glória a Deus. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nessa grande família existe o Pai, Deus que é o nosso Pai, e Ele preparou uma herança para a sua descendência. É Ele quem nos ama, e também é Ele quem nos disciplina. Amém? O Pai disciplina, o Pai traz a sua disciplina, e quando nós trazemos a disciplina sobre os nossos irmãos, sobre a vida, é porque o Pai determinou na sua palavra. Tem coisas que o Pai falou, olha, vai a teu irmão, vai lá, fala com ele, traz existência. O apóstolo Paulo era alguém, queridos, que foi alcançado por Deus. Ele tinha talvez um entendimento, mas quando ele teve aquela experiência com Jesus na estrada para Damasco, a sua vida foi transformada, e a partir dali ele começou a ser ensinado. Ele teve Barnabé que foi atrás dele, ensinou. Agora, presta atenção, querido, que a gente fala de discipulado. Barnabé foi alguém que discipulou Paulo de uma certa forma. Ele ficou com Paulo um tempo, mas o que ele fez depois para discipular Paulo? Ele pegou Paulo, vem cá Paulo, ele trouxe Paulo no contexto da igreja, colocou Paulo dentro da igreja. Ali Paulo começou a ouvir da igreja, participar da igreja, desfrutar disso, e nós conhecemos esse homem tão tremendo, que escreveu tantas cartas, que tanto nos abençoou nessa hora. E Paulo, que não andou na época fisicamente ali com Jesus, ele teve experiência depois de andar com Pedro, e Pedro era aquele que tinha que colocar na linha. E Paulo, quando viu Pedro tratando os gentios de uma forma que não era para tratar, como Deus havia falado, Paulo chamou Pedro de lado e falou, você está fazendo algo que não é certo. Imagina, queridos, nossa, corrigindo Pedro. Queridos, se está fora do padrão, nós precisamos falar, com amor, com graça, de acordo com aquilo, amém, gente? E Paulo, que tinha essa autoridade, falou, Pedro, não é assim, olha como que estão as coisas, a tua conduta ali não está, precisou dar uma ordem quanto ali. Queridos, nós precisamos trazer ordem, e a casa de Deus, a família é um lugar de ordem, amém? Uma outra expressão, não lembro quem que falou sobre isso, mas falou que o pastor usou bastante vezes também, né, que uma família, uma casa não é uma república. Família, até no natural, não é república. O que faz uma república?
Hã? Cada um por si, né? Você entra numa república lá, talvez tenha um quarto, mais ou menos, se alguns lugares tem 2 camas no mesmo quarto, mas cada um cuida do seu, o negócio não interfere lá, eu pago o meu por mês, eu tenho aqui, a pessoa vai, sai, entra a hora que quer, come se quiser, se não quiser não come também, se tem comida. Queridos, família não é assim, família não é república, família tem seus deveres, suas obrigações, tem coisas tremendas, porque família tem pai, tem autoridade, tem delegações de tarefas, tem coisas, então, assim como é uma família natural, uma família espiritual. Tem muitos que buscam uma república, não, eu quero ser, no reino de Deus não tem república, queridos. No reino de Deus é família, é tratamento, é coisa de crescimento, de ter experiências com Ele, vai fluir. Então, meu querido, fala para o meu irmão, não vive em república. Ah, mas pastor, eu moro numa república que meus pais, não estou falando no sentido assim, você pode ver lá, mas lá, falando uma família espiritual, e que Deus possa preparar, mesmo que você more numa república, que Deus possa preparar uma família para acolher a tua vida, para abençoar você, querido, porque Deus faz com que o solitário venha para uma família, e Deus quer trazer isso, amém? Mas no sentido espiritual, queridos, nós somos a igreja, nós somos família, nós temos essa expressão, amém? Glória a Deus. E nessa grande família, como eu falei, nós temos Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Numa grande família existem vínculos de relacionamentos, compromisso é a base de toda a família, assim como numa família natural que nós falamos, você não pode escolher quem é seu irmão. Quem aqui escolheu quem é seu irmão na família natural? Você não pode escolher. Sim ou não? Você não escolhe. Na família espiritual você pode escolher quem é teu irmão? Não, Deus coloca ali, querido. Você não pode escolher de temperamentos. Deus inseriu na família, você vai amar, você vai realmente saber que você é diferente. Mas é lógico, ali você vai dar bronca, você vai corrigir. Amém, gente? Amém. Numa grande família há disciplina e essa prestação de contas, ninguém está solto. Quem é corrigido, querido, presta atenção, quem é corrigido é porque é amado. Se não há correção, é porque não tem amor. O pai que ama, ele corrige, o nosso Deus nos corrige. Quem tem sido corrigido por Deus nesses dias? Querido, nós temos sido. Nós somos tão corrigidos por Deus, de coisas que a gente faz, Senhor, nós temos que voltar, Senhor, me perdoa, nós temos que voltar. O pai que ama, corrige. A segunda razão para que nós somos, o porquê a igreja existe, é para que a luz de Deus vença as trevas do inferno. Diversas cidades, são citadas na vida de Jesus, pelo menos 4 momentos lá que você vê que Jesus nasceu em Nazaré, hein? Foi em Nazaré que ele nasceu, gente? Não, nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém, ele viveu o tempo da sua infância ali, da sua juventude em Nazaré, e Jesus passou durante o seu ministério, estabeleceu-se em Cafarnaum, e ele morreu em Jerusalém, mas a sua vida, praticamente seu ministério, foi ali em Cafarnaum, e Jesus ali estabeleceu a sua base de ministério naquele lugar. Então, como se fosse aquele quartel-general de Jesus. Aquela era uma cidade, uma região que era extremamente pobre. Jesus passou ali, nós que tivemos o privilégio de ir lá para Jerusalém, nós conhecemos bastante parte ali e, gente, como é lindo, como é precioso você ver na história, toda a parte geográfica também, aonde aconteceu as coisas, e Jesus viveu como ser humano, como um homem nessa terra, teve o seu ministério, que ele teve convivência com pessoas tão simples, pessoas tão também abastadas. Jesus tinha relacionamento com todos, e ele vivia numa família, queridos. E aqui a palavra de Deus diz em Mateus 4, que mesmo ali, que saindo de Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum, que ficava junto do mar, na região de Zebulon e Naftali. O povo que vivia nas trevas viu ali uma grande luz sobre os que viviam na terra, na sombra da morte. Então raiou a luz, houve a luz de Deus, Jesus,
que no momento de tinha as pessoas tão pobres, Jesus viveu no seu ministério ali, e aonde ele chegou a luz brilhou. Ele era o único do Pai. Ele era aquele que tinha toda a autoridade. E Jesus sempre falou, o Pai me deu autoridade. Mas quando ele olhava para os discípulos, ele falou, toda a autoridade que eu recebi do Pai, eu delego a vocês, eu entrego a vocês. Quantos receberam essa autoridade? Amém, queridos? Porque nós passamos de ter Jesus como o único. Ele é o único, não tem mais. Ele veio para ser luz e ele declarou sobre nós. Ele declarou sobre nós dizendo: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Por isso, querida, aonde nós entrarmos, aonde nós estivermos, a luz precisa brilhar. No contexto nosso, Jesus foi assim. No contexto de família, agora presta atenção, querido, famílias têm situações complicadas. Sim ou não? A família de Jesus natural foi complicado, gente. Jesus voltou, de certa forma, para a sua casa, sua família, e seus irmãos começaram a falar: não, você não tem que estar aqui não. Por que você não vai fazer em outro lugar isso? Começava até a criticá-lo em algumas coisas. Lógico que depois alguns deles foram processos, se converteram. Um dos irmãos de Jesus se tornou o apóstolo, um dos apóstolos, amém? Que Tiago, irmão de Jesus. As suas irmãs também depois estavam no templo, mas eles criticavam. E Jesus, quando ele voltou para a sua terra, para ali o pessoal que conhecia ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade do coração. Oh, não é filho do carpinteiro, não é Maria, seus irmãos não estão aqui com a gente, pode vir alguma coisa boa deste lugar? Até um dos discípulos depois, que receberam dessa palavra, falou: olha, encontramos o mestre Jesus, lá de Nazaré. A pessoa falou: pode vir coisa boa de Nazaré? Porque, queridos, a nossa mente, as pessoas, elas vinculam muito com lugares, e Jesus andou por lugares tão simples, com pessoas tão simples, com pessoas também em todos os níveis, mas ele veio para estabelecer a sua igreja daqueles que confessam o seu nome. Não tem idade, não tem classe social, não tem raças, povos, línguas, não, mas todo aquele que se dobrar diante do Rei dos Reis, crer no coração, confessar com seus lábios que Ele é o Senhor, porque Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos, a saber naqueles que creem no seu nome. E Ele delegou tudo que Ele tinha para nós. Queridos, olha como é lindo, queridos, porque Jesus podia falar, se Ele fosse egoísta, Ele falou: Pai, não, o Senhor me deu, é meu. Mas Ele falou: tudo que o Pai me deu, eu delego para vocês. E Ele falou: olha, vão, porque vocês farão obras maiores do que eu fiz. Estes sinais seguirão aqueles que creem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se pegarem alguma coisa, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Eu estarei convosco todos os dias. Eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. Ele deixou, Ele está à direita de Deus Pai, e de lá a Bíblia fala que Ele intercede por nós. Ele falou: olha, eu vou porque o Pai vai enviar o Espírito Santo, e eu estarei sobre vocês batizando. Jesus falou: eu vou batizar vocês com fogo. O Espírito de Deus está movendo e vai mover sobre nós, amém, queridos? Olha que privilégio que nós temos, mas isso é ser igreja, isso é ter entendimento de viver a igreja, porque Deus vai manifestar no nosso meio, enquanto nós estamos unidos, porque a igreja primitiva, ela nasceu nisso, queridos. Eu lembro até o pastor Davi ministrando hoje, falando algo, ele falou a respeito da igreja, é isso que nós lemos na palavra mesmo, dizendo que a igreja primitiva, todo mundo acha, olha, falamos da igreja primitiva, era tremendo, mas havia falhas, claro que havia. Onde tem pessoas, tem falhas, porque nós somos diferentes, querido. O único que não tem falha é Jesus, mas aonde tem pessoa envolvida, vai ter falha, vai ter erros, nós vamos falhar. E a Bíblia fala que a igreja primitiva ali, eles estavam todos unidos, num só propósito, eles cresciam na graça, no ensino da palavra, repartiam. Mas teve problema? Sim. Havia reclamações? Sim. Olha, as viúvas não estão sendo atendidas por esse grupo, pelo outro, tal. Chegaram para os apóstolos, e a igreja, com os apóstolos, a liderança se reuniram e falou: nós não podemos deixar de se dedicar na palavra, mas vamos separar pessoas. Separaram Estevão, não de qualquer forma também,
depois de orarem, de jejuarem, pôr as mãos, estabeleceram homens para cuidar de áreas específicas. É assim, querido. Tem pessoas que falam, mas, querido, se Deus tem te chamado, não importa onde é. Estevão foi chamado de uma certa forma assim para ser diante de uma unção tremenda para uma área de ação social, que estava ali servindo as viúvas. E enquanto ele servia, a Bíblia fala que Estevão pregava a palavra, pessoas eram curadas, maravilhadas. E Estevão foi tido como o primeiro mártir. Aquele que estava lá sendo apedrejado porque ele estava falando corajosamente a palavra de Deus. Enquanto as pessoas o apedrejavam, ele olhou para os céus, eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem. Ele teve uma visão clara do trono de Deus, da presença de Jesus, e eles começaram a falar mal dele, e o mataram ali. E antes de morrer, o que ele falou? Senhor, não imputes a eles este pecado, perdoa, eles não sabem o que fazem. O mesmo coração, a mesma compaixão de Jesus, lá na cruz, Estevão estava ali declarando sobre aqueles que estavam matando, sem ira nenhuma com as pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. E a gente, querido, talvez alguém fala mal, você já vira a cara e já muda todas as coisas. E nós vamos entender, pessoas são diferentes. E se as pessoas estão te atacando, querido, muitas vezes é porque não conhecem a verdade. E nós vamos orar para que o Espírito de Deus vá até o coração e mostre a verdade, que transforma e liberta. E nós que somos a igreja, nós vamos entender que nós vamos segurar um pouco, ouvir, guardar no nosso coração antes de sair falando coisas. Deixa o Espírito te dirigir e ministrar a tua vida. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, queridos. Glória a Deus. E o último ponto, o terceiro, a razão para que a igreja existe, é para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. O que é o reino de Deus, querido? O apóstolo Paulo diz em Romanos 14:17, o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. É muito importante nós entendermos a relação entre a igreja e o reino de Deus. O reino de Deus e a igreja estão intimamente relacionados. Quando João Batista surgiu pregando, queridos, preparando o caminho para Jesus, essa foi a primeira pregação dele. Em Mateus 3:2, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Jesus também pregou sobre o reino. Ele falou muito sobre o reino de Deus, mais ainda do que até parte do sobre a igreja. Em Lucas 17, versículo 20, Jesus declarou, quando o reino de Deus chegar, ele não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E você vai ver na palavra que ele diz que Jesus nunca pediu para os discípulos, olha, orem ou façam algo para o estabelecimento da igreja. Nunca você vai ver Jesus falando para os discípulos orarem, Senhor, nós oramos para que a igreja seja estabelecida. Não foi assim. Com relação à igreja, Jesus pediu para que os discípulos orassem, para que Deus enviasse trabalhadores para a sua igreja. Sim ou não? Rogai ao Pai para que Ele envie trabalhadores, porque nós somos a igreja. Jesus não pediu para nós estabelecermos a igreja é Ele que estabelece. A igreja foi o Senhor que estabeleceu. Agora, Ele pediu para os seus discípulos que orassem para o estabelecimento do seu reino, porque o reino diz respeito a princípios e valores, e aos padrões morais da palavra. Mateus 6,10 diz, na oração que Ele nos ensinou, como que Ele diz? Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu. A igreja, queridos, é o canal que Deus usa para estabelecer o seu reino sobre a terra.
O reino de Deus, ele não vem de visível aparência, o reino de Deus está dentro de nós. A igreja é o canal, nós somos o canal para que o reino de Deus venha. Nós queremos, Senhor, venha o teu reino sobre esta cidade de Cascavel. Senhor, venha o teu reino sobre nós que somos a tua igreja local aqui ainda em Cascavel. Venha o teu reino sobre nós. E que o seu reino se estabeleça aqui, na cidade, no Brasil, no Paraná, né, no mundo. O reino de Deus. A igreja é o canal e o reino de Deus é o propósito. Um instrumento pode mudar, mas o propósito de Deus jamais muda. Nós cremos e esperamos, queridos, grandemente por este ano, amém? Um ano que eu creio que Deus já está fazendo, vai fazer coisas maravilhosas. É um ano que você olhando o natural, queridos, é desafiador nas coisas naturais. É um ano que a gente precisa mais e mais se dedicar na oração. Presta atenção, é um ano que muito mais nós vamos falar sobre igreja, porque quem não se relacionar com a igreja vai passar apuros sérios, porque é na igreja que Deus vai trazer estabelecimento do seu reino. É sobre a igreja que Deus vai dar direcionamentos. É sobre a igreja que Deus vai trazer cura. A sua igreja, em unidade, em comunhão, vai repartir com a cidade o que Deus tem dado neste lugar. Não é pelo que vemos, mas é aquilo que nós cremos. Amém? Pelo que nós cremos na palavra. Em nome de Jesus. Nós queremos viver isso de fato, querido, que com essa palavra possa adentrar o teu coração e nós possamos entender de fato o que é ser igreja. Eu sou a igreja, junto com os meus irmãos. Nós somos a igreja, uma família, diferentes, mas com propósito. Estabelecer o reino de Deus, amém? Vamos ficar em pé por um instante.